Nos vastos campos da fazenda da Lua Vermelha, onde as noites eram tingidas com os matizes do crepúsculo, residia uma lenda ancestral. A linhagem dos Whitman, guardiões da fazenda há séculos, escondia um segredo que pairava sobre suas vidas como uma sombra noturna, a maldição do lobisomem. No cerne dessa história, encontrava-se Elijah Whitman, um homem de olhos penetrantes que carregava consigo o fardo da metamorfose sob a luz da lua cheia. No entanto, ao contrário das histórias comuns, Elijah não era apenas uma fera selvagem, ele mantinha sua consciência durante a transformação, testemunhando sua humanidade se perder nas sombras. A comunidade ao redor da fazenda, alheia à maldição que assolava os Whitman, vivia em paz. Os campos produtivos e a harmonia diurna contrastavam com as noites enigmáticas, quando uivos ecoavam pelos vales e o temor permeava o ar. Em meio a essa tranquila existência, uma forasteira chamada Vitória chegou à fazenda, atraída por histórias que sussurravam sobre criaturas místicas nas noites de lua cheia. Vitória, uma pesquisadora de folclore, decidiu explorar os mistérios da fazenda da Lua Vermelha. À medida que Vitória se aprofundava nos registros familiares e conversava com os moradores locais, ela começou a desvendar os segredos escondidos dos Whitman. A jornada da forasteira convergia com o destino de Elijah, cujos olhos guardavam mais do que a fera revelava. Enquanto a lua alcançava sua plenitude, Elijah enfrentava a transformação em sua forma lupina, enquanto Vitória, escondida nas sombras, observava fascinada. A dualidade de Elijah, homem e besta, era um enigma que despertava sua curiosidade. Determinada a compreender a verdade por trás da maldição, Vitória iniciou uma busca por artefatos antigos e escritos esquecidos. Sua jornada a levou a locais místicos, onde ela encontrou pistas sobre um ritual ancestral que poderia oferecer redenção aos Whitman. Enquanto isso, Elijah, ciente da presença de Vitória, debatia-se internamente entre a necessidade de proteger seu segredo e o desejo de ser libertado da maldição que o assombrava. A história da Fazenda da Lua Vermelha se desenrolava em uma trama entrelaçada de mitos e realidade, enquanto Vitória se aproximava da descoberta que poderia mudar o destino dos Whitman. O mistério envolto nas noites de lua cheia ecoava nos campos, e o destino dos personagens se desenhava em uma paisagem enigmática, pronta para revelar seu desfecho. À medida que Vitória aprofundava sua pesquisa, ela descobriu referências a um artefato ancestral oculto nas entranhas da fazenda. Era dito que esse objeto, um colar místico cravejado com pedras da lua, possuía o poder de selar ou libertar a maldição dos Whitman. A busca por esse artefato se tornou o epicentro de sua jornada. Elijah, ciente das investigações de Vitória, debatia-se entre o medo de ter seu segredo desvelado e a esperança de encontrar uma solução para sua condição. No silêncio das noites de lua cheia, ele observava as atividades da forasteira, questionando se ela seria a chave para sua redenção ou o catalisador de sua ruína. Os campos da fazenda da Lua Vermelha tornaram-se um cenário onde mito e realidade se entrelaçavam. Vitória, guiada por pistas ancestrais, desvendou passagens secretas e símbolos ocultos, aproximando-se cada vez mais do artefato que poderia mudar o destino dos Whitman. Enquanto isso, as noites de lua cheia tornavam-se mais intensas para Elijah. Sua dualidade interior agravava-se, refletindo-se nos uivos melancólicos que ecoavam pela fazenda. Os moradores, alheios ao que se desenrolava nas sombras, sentiam uma tensão latente no ar. Em uma noite decisiva, Vitória descobriu a entrada para uma câmara subterrânea há muito esquecida. Guiada por sua intuição e conhecimento adquirido, ela adentrou o local místico. O colar místico repousava sobre um pedestal, emitindo uma aura de poder há muito tempo adormecido. A cerimônia para utilizar o colar exigia precisão e compreensão profunda dos laços que uniam o homem e a fera. Vitória, com coragem e determinação, preparou-se para enfrentar o desafio. Elijah, observando das sombras, oscilava entre o receio e a esperança. O colar resplandeceu quando Vitória iniciou o ritual, invocando forças antigas. A câmara tremeu com energia ancestral, enquanto Elijah sentia a maldição reagir ao chamado do artefato. O destino dos Whitman pairava no equilíbrio frágil entre a libertação e a perpetuação da maldição.
O que aconteceria a seguir permanecia incerto. A lua, testemunha silenciosa dessa saga, lançava sua luz sobre a fazenda da Lua Vermelha, aguardando que o desfecho dessa história se desenrolasse nos campos onde mito e realidade se entrelaçavam. Na penumbra da câmara subterrânea, Elijah observava com olhos inquietos enquanto Vitória continuava o ritual. O colar místico, agora envolto em uma luz etérea, parecia pulsar em sintonia com a agonia interna de Elijah. O ar estava impregnado de uma tensão ancestral, como se o passado e o presente estivessem em um dançar contínuo. Cada movimento de Vitória parecia desencadear ressonâncias nas profundezas da câmara, ecoando pelas paredes antigas e pelos corredores esquecidos. Elijah sentiu as correntes da maldição estremecerem, como se a própria fazenda respondesse ao chamado das forças que moldavam seu destino. A cada símbolo traçado por Vitória, a dualidade de Elijah vibrava em um contraponto de humanidade e bestialidade. Os uivos da criatura dentro dele encontravam eco na vastidão da câmara, enquanto a forasteira persistia em seu propósito de desvendar o mistério. O colar, agora radiante, parecia aguardar o momento culminante do ritual. Elijah, dividido entre a esperança e o receio, questionava se o artefato poderia ser a chave para quebrar o ciclo que o assombrava há tanto tempo. Enquanto o ritual atingia seu ápice, a fazenda ao redor parecia vibrar em sintonia. O vento sussurrava entre as árvores como um coro ancestral, e as estrelas brilhavam com uma intensidade incomum, como se estivessem atentas àquele momento singular. A verdadeira natureza da maldição dos Whitman começava a se desdobrar. O passado e o presente entrelaçavam-se em uma dança cósmica, e a fazenda da Lua Vermelha tornava-se o epicentro de uma narrativa que transcendia o tempo e o espaço. Enquanto o colar místico emanava sua luz etérea, Elijah, ainda dividido entre duas existências, aguardava o desenlace desse capítulo em sua saga. O destino dos Whitman pairava como uma névoa no ar, esperando ser desvelado nos recantos misteriosos da fazenda da Lua Vermelha. A luz do colar místico intensificava-se, formando padrões intricados no ar. Elijah, agora imerso na aura luminosa, sentia as correntes que o aprisionavam estremecerem de uma maneira que nunca antes experimentara. A dualidade que o habitava parecia convergir para um ponto de equilíbrio, e a fazenda vibrava em resposta ao transcendental ritual de Vitória. Os murmúrios ancestrais ecoavam pelas paredes da câmara, como se os antigos guardiões da fazenda sussurrassem segredos há muito enterrados. O próprio solo parecia pulsar com a energia que emanava da cerimônia, conectando-se às raízes profundas da fazenda da Lua Vermelha. Vitória, concentrada e determinada, continuava a tecer a magia que buscava libertar Elijah da maldição. Cada movimento preciso, cada palavra sussurrada em antigos dialetos, contribuía para a atmosfera carregada de significados. Seu conhecimento e intuição guiavam-na por um caminho intricado entre o real e o místico. Enquanto o ritual se desdobrava, sombras ancestrais dançavam ao redor de Elijah, como se reconhecendo a iminência de uma transformação profunda. A criatura interior que o assombrava parecia ceder à sinfonia mágica, e Elijah, por um breve instante, sentiu-se em paz consigo mesmo. O colar, agora irradiando uma luz ofuscante, começou a projetar sombras antigas nas paredes da câmara. Imagens de eventos passados, misturando-se com vislumbres do presente, formavam uma tapeçaria temporal que narrava a saga dos Whitman e a história da fazenda que testemunhava esse momento crucial. O destino da fazenda da Lua Vermelha, das gerações dos Whitman e de Elijah, permanecia suspenso nesse instante entre o real e o sobrenatural. O mundo exterior, alheio à magnitude do que ocorria naquele subterrâneo místico, aguardava a revelação que se desenrolava nos campos e bosques ao redor. A história, como um rio sinuoso, continuava seu curso imprevisível. Elijah, sob a influência do colar, aguardava o desenlace de sua jornada, enquanto Vitória, a artífice destemida, conduzia a narrativa por caminhos que transcendiam as fronteiras do conhecido. A fazenda da Lua Vermelha, por sua vez, absorvia cada suspiro do ritual, pronta para testemunhar o desdobramento de um capítulo que ecoaria através das eras. No clímax da cerimônia na fazenda da Lua Vermelha, Elijah sentiu uma corrente de energia percorrer seu ser, como se o próprio cosmos estivesse alinhando-se para testemunhar a resolução de séculos de maldição.
O colar místico, agora envolto em uma intensa luz prateada, emanava uma harmonia única que transcendia as leis do tempo. Vitória, com olhos que capturavam a essência do sobrenatural, ergueu o colar em direção à lua cheia que espiava através de uma abertura na câmara subterrânea. Um murmúrio ancestral pairava no ar enquanto ela recitava as últimas palavras do ritual, unindo passado e presente, humano e bestial, num enlace de magia que desafiava as expectativas. Elijah, imerso na aura luminosa, sentiu uma transformação interior profunda. A criatura que o habitava pareceu dissolver-se, deixando para trás um homem renovado. Seus olhos, antes refletindo a dualidade, agora emanavam uma serenidade há muito perdida. O colar, ao completar seu papel, diminuiu sua luminosidade, tornando-se uma peça adornada de simbolismo e poder contido. A câmara subterrânea, silenciosa, testemunhava o renascimento de Elijah Whitman. A fazenda ao redor, agora envolvida em um silêncio reverente, parecia respirar aliviada. Os ventos, antes agitados, tornaram-se brisas suaves que carregavam consigo a essência transformadora daquela noite única. A lua, como uma testemunha silenciosa, continuava a lançar seu brilho sobre os campos e bosques, marcando o fim de uma era e o início de uma nova. Vitória, exausta mas recompensada, encontrou os olhos de Elijah, agora livres da maldição. Uma compreensão mútua passou entre eles, como se compartilhassem o peso de uma jornada transcendental. Os dias seguintes na fazenda da Lua Vermelha foram preenchidos por uma calmaria que há muito não se experimentava. Os campos, antes marcados pelo medo, floresciam com uma vitalidade renovada. A comunidade, ainda alheia aos eventos mágicos, colhia os frutos de uma terra revitalizada. Elijah, agora um homem liberto do fardo que o assombrava, encontrou em Vitória não apenas uma pesquisadora de folclore, mas uma amiga e aliada em sua jornada. Juntos, começaram a desvendar os mistérios que a fazenda ainda guardava, compartilhando histórias que ecoariam por gerações. A fazenda da Lua Vermelha, antes envolta em mistérios sombrios, tornou-se um refúgio de esperança e renovação. Os campos, agora banhados pela luz da redenção, eram um testemunho vivo de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da coragem e da compreensão podia dissipar as sombras. E assim, a história da fazenda da Lua Vermelha encontrou seu epílogo, um capítulo encerrado, mas cujo eco continuaria a ressoar ao longo das estações e noites enluaradas.